Fala galera, curso ACM na área para mais uma questão da ESA 2021. Identifique o ângulo X em radianos do intervalo 0 a 2π. Então, observe que o intervalo que ele considera é de 0 inclusive até 2π inclusive. Isso faz diferença na questão. Eu vou mostrar que essa questão, do ponto de vista da matemática formal ali, ela está com a resposta errada. Essa questão está errada. Olha só. Cujo seno de x é igual ao seno de 2x, beleza? Então, olha só. O que você faz aqui primeiramente? Você tem que o seno de x é igual ao seno de 2x. Vamos desmembrar seno de 2x aí. O que nós temos? Seno de 2x, ele é 2 seno x cosseno x. Isso tem que ser igual a seno de x, beleza? Então tá aí a questão estruturada para você. Seno de 2x, que é 2 seno x cosseno x, é igual a seno de x. Tudo bem? Eu não posso sair cortando as coisas aí, pessoal. Eu tenho que colocar em evidência, eu tenho que passar para o outro lado. Então, olha só. Eu vou fazer aqui, ó, 2 seno de x cosseno de x menos seno de x igual a zero. Tudo bem? Eu só poderia sair cortando ali se eu considerasse que o seno de x é diferente de zero. Mas eu não posso considerar isso, porque o intervalo que ele me dá é de 0 a 2π. E o seno de 0 é zero. E o seno de 2π também vale zero. Então, eu não posso sair cortando os dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Coloco em evidência agora seno de x, pessoal. Vamos colocar em evidência seno de x. Então, o que nós temos aqui? Ó? Seno de x em evidência. Abre parênteses. Dentro do parênteses é o que sobra. 2 cosseno x menos 1 igual a zero. Tudo bem? Então, tá lá. O que você tem aí? Seno de x que multiplica 2 cosseno x menos 1 igual a zero. Isso aqui implica em seno de x igual a zero. Ou o que está dentro do parêntese, que é 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Tranquilão? De seno, olha aqui, ó, dessa expressão aqui, seno de x é igual a zero, eu tenho que o x, que é o ângulo, o x pode ser igual a zero, porque seno de zero vale zero. E também eu tenho x igual a 2π, galera. X igual a 2π também é uma resposta, porque o seno de 2π também vale zero. É só você observar isso no ciclo trigonométrico. Olha aqui, ó. Faz o ciclo trigonométrico. O eixo do seno é o eixo sem sono, então é o eixo vertical. O eixo dos cossenos é o eixo com sono, é o eixo horizontal. E o que você tem? O zero ali, ó. O zero, aqui é zero, ó. O seno de zero é zero. O zero está na mesma posição que o 2π. O zero está na mesma posição que o 2π. Tanto o seno de zero quanto o seno de 2π vale zero. Então, essas respostas elas seriam possíveis, só que você não encontra nas alternativas. E essas respostas elas são possíveis porque o intervalo que eu considero, olha ali, ó, é um intervalo de zero inclusive, a 2π inclusive, ó, é fechado no zero e fechado no 2π, galera. Ó, fechado no zero e fechado no 2π. Então, você tem essas respostas como possibilidade, mas não estão nas alternativas por um erro da banca examinadora. Tudo bem? Então, essa é a primeira possibilidade. Sendo de x igual a zero, o que te leva a x igual a zero, 2π igual a zero, não tem nas alternativas por um erro da banca. Mas eu tenho também que 2 cosseno de x menos 1 também pode ser zero. 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. E daqui eu tiro o seguinte, que 2 cosseno de x é igual a 1. Passa o menos 1 para lá. Logo, o que eu tenho aqui é que cosseno de x é igual a meio. Cosseno de x é igual a meio. E aí, na tabelinha de arcos notáveis, você sabe que o x aqui pode ser igual a 60 graus. Pessoal, o cosseno de 60 graus é igual a meio. E aí, se você vem
se você vem no ciclo trigonométrico, você tem aqui o eixo dos cossenos, né, que é o eixo consono, é o eixo horizontal, o eixo dos senos é o eixo sem sono, que é o eixo vertical. Então, você vai lá e marca os 60 graus. 60 graus. Cosseno de 60 graus vale meio, beleza? Se você joga no segundo quadrante, você tem o 120, que aí ó, é menos meio, veja que é negativo, tá vendo? Cosseno de 60 é meio, é positivo. Aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, se você jogar no terceiro quadrante, você tem 240 graus, tudo bem? Então, você tem ali 240 graus. E jogando no quarto quadrante, você tem 300 graus. Que aí o cosseno de 300 graus também é meio. Beleza? Tranquilo? Só que o 300 graus não pode. Não pode. O 300 graus não pode, porque se eu fizer o 2x, ou seja, 2 vezes 300 graus, vai passar de uma volta, vai dar 600 graus. Então, ele vai passar de uma volta. E eu tenho que estar restrito a ângulos de 0 a 2π, ou seja, de 0 até 360 graus. Ou seja, só na primeira volta, tranquilo? Então, só posso considerar o arco de 60 graus. Tudo bem? Só posso considerar os 60 graus. Porque se eu fizer o dobro de 60 é 120, ok, está na primeira volta. Agora o dobro de 300 dá 600 graus, ele vai passar da primeira volta. Portanto, a resposta é x igual a 60 graus. 60 graus, pessoal, jogando isso para radiano, porque nas alternativas só tem radiano, isso aqui é igual a π sobre 3 radianos. E aí o gabarito é a letra E, tudo bem? O π vale 180 graus, o π é 180, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, a resposta é π sobre 3 radianos, que é o nosso arco em graus de 60 graus. Então, tá aí, pessoal, uma questão da ESA, faltou um pouquinho de rigor matemático da banca, mas dentre as alternativas é a letra E, π sobre 3 radianos. Pessoal, somos o curso ACM, estamos juntos, galera, um grande abraço, tchau, tchau, fui!